Olá, meu nome é Mariana Ribeiro Silva, eu sou estudante do Instituto Federal Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves, curso técnico em agropecuária. Meu orientador é o Marcos Almança e hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa Análise da utilização de cadernos de campo por agricultores associados da cooperativa Nova Aliança. Então, a Nova Aliança é uma cooperativa de Flores da Cunha e a gente tem parceria com eles em que a gente cadastra os cadernos de campo impressos deles. Eles também têm um aplicativo onde os produtores podem cadastrar diretamente pelo celular. Mas tem uma ampla quantidade de produtores que preferem os cadernos de campo impressos. E aí a gente faz essa parte de passar os dados para o site da Nova Aliança. Então, a nossa pesquisa tem como base o conhecimento das práticas utilizadas pelos produtores, principalmente por a uva ser um produto consumido in natura. Muitas vezes os produtores acabam tendo um uso excessivo de insumos agrícolas, com a consciência de que isso vai trazer um produto de melhor qualidade visual para o consumidor. Mas a gente tem que ter consciência de que o produto final, a qualidade dele, depende tanto do manejo do parreiral quanto do uso dos fungicidas, fertilizantes e adubos. Então, os objetivos da nossa pesquisa é a avaliação da adoção dos cadernos de campo pelos produtores e a apuração dos dados que a gente obteve com os cadernos de campo impressos. Então, primeiramente, para a gente cadastrar os dados no site, a gente vai entrar e vai ter a aba dos cadernos não cadastrados e a aba dos cadernos de campo que já foram cadastrados. A gente vai na aba dos cadernos que não foram cadastrados e faz o download. A Nova Aliança, ela digitaliza os cadernos impressos previamente e a gente só precisa fazer o download deles. Assim é um caderno de campo impresso. A gente tem aqui informações gerais do registro de adubação, os tratos culturais e as aplicações de inseticidas, fungicidas e herbicidas. Então a gente vai aqui na barrinha e clica em alterar. E aí primeiro o próprio programa já puxa informações gerais do produtor, do caderno, né? O número do caderno. E aí, posteriormente, a gente vai para as aplicações. Então, a gente vai aqui assim nessa aba, a gente vai colocar tanto as aplicações dos adubos quanto dos inseticidas, fungicidas e herbicidas. A gente adiciona, né, todos eles, registra todas as aplicações. E a gente pode clicar em próximo. E aí, a gente coloca os manejos. Então, a poda seca e a poda verde. E aí, a gente finaliza e esse caderno vai para os cadernos de campo cadastrados. Então, como resultados, a gente obteve os resultados parciais que foram feitos em dezembro de 2020, levando em consideração 146 cadernos, que foram os que a gente analisou nesse período. A gente fez um perfil dos fungicidas aplicados, então a gente obteve 53 marcas diferentes de fungicidas, junto com o Fitofos, que é um fertilizante foliar com ação fungicida. Então aqui assim são os 10 mais utilizados, a calda bordaleza em primeiro lugar, e aqui a gente pode ver o Fitofos com 42,47%, que é um fertilizante foliar com ação fungicida. E aí ainda, levando em consideração os 146 cadernos da nossa análise parcial, a gente obtém que 40% são de modo de ação contato, 40% sistêmicos e 20% tanto de contato quanto sistêmico. E aí, a gente vai para os nossos resultados finais, que foram feitos em agosto de 2021. A gente comparou os nossos dados com os dados dos cadernos de campo registrados por aplicativo, que são aqueles que o produtor aplica, né, na hora e já vai logo pelo celular, ele consegue preencher os dados. E aí, por exemplo, no número de aplicações fitossanitárias por caderno de campo, a gente tem 13, tanto no aplicativo quanto nos cadernos impressos. Mas já no custo por hectare, a gente vai ter aqui uma média de R$ 146 e aqui R$ 54. E dá para ver que é uma disparidade bem grande. O caderno de campo impresso está muito baixo. E isso acontece porque muitos produtores acabam não preenchendo a parte do volume da cauda. E aí isso impossibilita o sistema de calcular o custo médio por hectare. Então a gente pode ver aqui assim, os pontinhos
nenhum está na linha do zero. Muitos poucos estão na linha do zero. Aqui, assim, a grande maioria está na linha do zero, que é porque os produtores, eles não preenchem a coluna do volume de cauda na hora de preencher o caderno de campo impresso. Já a gente, utilizando na hora de analisar as classes, a gente vê nitidamente que o fungicida é a classe mais utilizada tanto nos cadernos de aplicativo quanto nos cadernos impressos. E aí a gente tem as nossas considerações finais, que são o amplo conhecimento das práticas utilizadas pelos produtores, né, que a gente atingiu, e a gente vai repassar esses dados para a Cooperativa Nova Aliança, e assim eles podem conversar com os produtores, onde os produtores podem melhorar, onde a própria cooperativa pode melhorar, né, e a gente também conseguiu melhorar, por exemplo, nossa manipulação de programas para inserção de gráfico, como o Microsoft Excel, que foi fundamental para a nossa pesquisa. Além disso, a gente conseguiu perceber a dificuldade da divulgação de informações e a compreensão correta dessas. Por exemplo, da falta de consciência dos produtores de que eles precisam preencher todos os dados do caderno de campo, né? E aí, por isso, o inconveniente do uso dos cadernos impressos, porque a gente tem um preenchimento irregular, já que a gente não pode ter um controle deles. A gente não está junto com os produtores e eles também não são obrigados na hora a preencher tudo, né? Ao contrário do aplicativo. E para que eles possam passar para uma página seguinte, eles precisam primeiro preencher aquele dado, né? E aí, por conta disso, o cálculo do custo por hectare caiu pela metade nos cadernos impressos, comparando com os cadernos aplicativos, né? De aplicativo. Então, foi de 146 para R$54. Contudo, mesmo assim, a gente ainda conseguiu dados precisos. Por exemplo, o número de aplicações, que ficou em 13 por caderno, tanto no de aplicativo quanto no impresso. Os produtos fitossanitários utilizados, que são as 53 marcas comerciais, e o foco no uso de fungicidas quando a gente avalia as classes.